ChurchCom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao terceiro episódio do ChurchCom Podcast. Hoje a gente vai falar com o pastor Tomás Camba. Ele é o pastor de jovens da Igreja Batista do Morumbi e a gente vai falar um pouco sobre comunicação e os jovens, sobre essência e estética, sobre o mundo digital, sobre pastoreio dessa nova geração. Seja muito bem-vindo ao ChurchCom Podcast. O ChurchCom Podcast é uma iniciativa da ChurchCom, consultoria de comunicação especializada em igrejas. Conecte-se conosco nas redes sociais por @ChurchComBR e esteja sempre por dentro de tudo que a gente produz aqui de conteúdo, sobre os livros, sobre os e-books, sobre os podcasts também, é claro, e lá principalmente sobre o nosso blog no churchcom.com.br. E antes de começar aqui a entrevista com o Tomás, eu queria fazer um momento Xuxa aqui, mandar um abraço lá pro Marcos Salles da Bola de Neve, mandar um abraço também pro Lucas Ferraz, que nos ajudou aí com alguns feedbacks do último podcast, e também agradecer a Elisa Amâncio, que tem ouvido o nosso podcast e colocou lá naquela super lista dela de podcasts cristãos para se ouvir. Elis, muito obrigado, o seu conteúdo também tem nos inspirado bastante aqui em São Paulo e com certeza uma hora a gente consegue montar uma agenda juntos aí e você vai ser super bem-vindo a participar desse nosso podcast. Muito obrigado, galera, continue ouvindo, mandando seus e-mails com dúvidas, sugestões, reclamações, perguntas para que a gente consiga construir esse conteúdo cada vez mais acessível, melhor e mais profundo para vocês. Fala, Tomás, boa tarde, cara. Hoje a gente vai ter aqui na terceira edição do podcast um convidado internacional. O pastor Tomás Camba, angolano, vai falar um pouco pra gente aqui sobre comunicação, sobre como se comunicar com os jovens e como a comunicação acaba ajudando o pastoreio nisso. Mas antes de mais nada, eu queria que ele se apresentasse. Eu sou péssimo em apresentação, então eu sempre ponho pro entrevistado se auto-apresentar aqui. Vai lá, Tomás, fala aí, seja bem-vindo. Eita! Bota internacional nisso aí, hein? Muito internacional, né? Sou internacional da Bahia, quer dizer. Aperta a tecla SAP aí. É muito bom estar aqui com você. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Então, eu sou Tomás, pastor de jovens da Igreja Batista do Morumbi. Sou de Angola. Estou no Brasil há uns 8, 9 anos por aí, né? Já deu tempo de ser corintiano, esse é o mais importante. É nóis. Palmeiras não tem mundial, quer dizer, desculpa aí. Não. Então... Isso aqui é um negócio de comunicação, podcast de comunicação, mas o Palmeiras não tem mundial, isso é verdade. Mas é isso aí, eu espero poder compartilhar um pouquinho com vocês a respeito de juventude e comunicação, então vamos que vamos, Rodrigo. Cara, a primeira coisa que eu queria que a gente falasse aqui, talvez seja uma dor de todos os ministérios, e eu queria da tua visão, a tua opinião sobre como se comunicar, como as igrejas precisam se comunicar com os jovens, isso no sentido mais amplo, não pensando em canal. Me parece que essa idade, a juventude, na verdade, é um gap que acontece nas igrejas, que as pessoas ou acabam encontrando igrejas que engajem mais ou que facilitem na linguagem, mas as igrejas tradicionais acabam perdendo muita audiência nesse processo, nessa idade principalmente. O que você acha? O que você tem encontrado de desafio aqui no seu ministério? Olha, lidar com as novas gerações é um problema, eu acho que todo mundo enfrenta, assim, né? Não existe uma receita de bolo, assim, feita já para isso. É uma dificuldade que todas as pessoas, todas as igrejas provavelmente enfrentam. Como você bem falou, as igrejas assim mais tradicionais no sentido de não se abrirem para entender a realidade à nossa volta, provavelmente tem mais dificuldade em trabalhar com a juventude do que as igrejas mais contemporâneas e tal, né? Tem um pouco mais de facilidade de conversar com a nova geração. Porque tem tudo a ver com a questão da linguagem, estamos falando sobre comunicação, né? Comunicação envolve linguagem, mas não só. Tem a ver com a maneira como nós podemos entender o mundo a partir da perspectiva dessas novas gerações. Afinal de contas, nós somos os mileniais
E falar sobre milênio é falar sobre uma geração que interpreta a realidade a partir de um prisma completamente diferente das gerações passadas. Então é necessário entender isso para tornar o evangelho relevante. Eu acho que uma das grandes dificuldades é que nós buscamos outras ferramentas para tentar comunicar o evangelho e não tornar necessariamente o evangelho relevante para essas faixas etárias. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, né? Mas esse é um dos principais aspectos, assim, como tornar o evangelho relevante para essa geração contemporânea. A grande dificuldade que todos nós temos lidado, né? Quando você fala em desconexão a partir da linguagem, o que você tangibiliza a linguagem? O que o jovem está buscando hoje com a perspectiva e com o filtro do evangelho mesmo? O que seria essa linguagem? O que seria esse jeito de facilitar o cara a se engajar a partir de uma linguagem mais conectada com ele? Quando a gente fala de linguagem, não estamos falando simplesmente no aspecto do vocabulário, né? Chegar lá, mano, e aí, é nóis, né? Nóis, velho. Não tem apenas a ver com esse aspecto do vocabulário, mas tem a ver com a maneira como você utiliza o evangelho, né? De tornar o evangelho relevante para aquele que está ouvindo. Ou seja, é necessário que nós tornemos o evangelho aplicável para aqueles que estão nos ouvindo, de acordo com essa geração. Então nós precisamos utilizar a própria palavra de Deus, né, a Bíblia, e permitir que essa palavra seja acessível para o jovem de 15, 16, 17. Então, eu acho que é muito mais a questão da aplicação, sabe? A aplicação dessa palavra. Porque na medida que você vai conversando com um jovem de 15, de 17, 18 anos, se ele entender a palavra e essa palavra se tornar acessível para os dilemas, ou melhor, se essa palavra responder os dilemas e os anseios que ele está vivendo, então eu acho que essa palavra se torna um pouco mais interessante do que necessariamente você trazer uma palavra numa linguagem que tem a ver um pouco mais formal, que não atinja necessariamente a expectativa desse indivíduo. Acho que você tocou num ponto que para mim fala bastante, e aí eu como jovem também fiquei um tempo fora da igreja, justamente porque a igreja deixou de falar sobre os meus dilemas. Os meus dilemas e talvez até o meu momento de vida profissional. A igreja não toca nesses assuntos e não consegue fazer um filtro do que é o evangelho pro que o cara tá vivendo naquela época de faculdade, naquela época de um pouco mais de independência, na entrada no mercado de trabalho. Onde que a igreja se perdeu nisso? Eu acho que nós nos perdemos a partir do momento que nós dicotomizamos as coisas. E aqui talvez essa palavra seja bem... Traduz! Até classasse! Então, dicotomia tem a ver com separação, né? Nós separamos aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. E existe um momento da nossa história que nós nos focamos muito mais em encomendar as pessoas para o céu do que necessariamente em formá-las a partir do evangelho para que eles possam viver a natureza do reino de Deus a partir daqui e agora. Porque o reino de Deus tem isso. Ele é o reino que já foi inaugurado por Jesus, né? Nós já estamos vivendo ele, mas não necessariamente na sua completude. O reino já e ainda não é, né? Então tem essas duas dimensões do reino de Deus. E eu acho que existe um momento na nossa história, que é bem recente, assim, que nós nos preocupávamos muito mais em pregar um evangelho na perspectiva salvacionista, né? Para as pessoas irem para o céu, do que necessariamente em prepará-los para se tornarem os bons cidadãos a fim de viverem essa experiência do reino de Deus aqui na terra também, que é uma outra dimensão do reino. Então era isso. Privamos as pessoas de irem para a faculdade. Até então, algumas pessoas confundiam a leitura do texto bíblico, né, sobre estudar. As pessoas falavam, não, a letra mata, né? Tem uma interpretação muito equivocada a respeito desse texto. Não, a letra mata, o espírito vivifica. Então as pessoas privavam os jovens de ir para a faculdade com medo dessa galera se perder na faculdade. E o que tem acontecido. Por quê? Porque nós não ensinamos essas pessoas que existem duas dimensões do reino de Deus, né? Tem a ver com a eternidade futura, mas tem a ver com a vivência do reino de Deus também aqui e agora. Então, isso
é o que significa dicotomização em simples palavras, né? Que é a divisão, né? Olhar as coisas a partir de duas perspectivas. Então, e aí a gente acabou perdendo essa juventude. E muitos desses jovens, na ânsia de quererem serem bons médicos, bons advogados, e a igreja não oferecia esse approach para isso, então eles acabavam saindo da igreja, porque a igreja, os privava de terem essa experiência, essa outra dimensão do reino de Deus aqui e agora. Então, fruto disso, nós acabamos vivendo numa esquizofrenia, né? A igreja é um grande Frankenstein nesse sentido, sabe? Somos esquizofrênicos nesse sentido. Mas eu acho que a melhor maneira de acabar com isso é exatamente capacitar a juventude, essa nova geração, a ponto de torná-los seguidores de Jesus, com capacidade de aplicarem o evangelho em todas as dimensões da sua própria existência. Isso, na verdade, não começa você enxugando o gelo já na juventude, né? Você, teoricamente, deveria começar isso com uma plataforma lá desde as crianças e vem trazendo esse cara... Verdade. Quase como uma corridinha de bastão. Você vai talvez transacionando o conteúdo ou transitando, sei lá qual que é a palavra melhor, mas botando o conteúdo adequado para cada geração, para que o cara, quando chegasse nesse dilema, ele já tá preparado para entender quem ele é a partir dele em Cristo, né? Exatamente. É por isso que de vez em quando eu uso aqui o termo nova geração, né? Que engloba exatamente, né? Tipo, sei lá, do 0 até os 18, 30 anos. Agora, jovem com 30 anos. Eu com 36 sou jovem. Eu com 27 ainda sou adolescente, né? Os meus cabelos brancos estão me condenando, já não consigo mais. Então eu acho que é nessa dimensão. Agora, existe um movimento de retorno nesse sentido. Existem um movimento de retorno de querer resgatar esse tempo que basicamente foi perdido. Eu acho que são dois extremos ali. São dois extremos. Um extremo das igrejas mais tradicionais, e aí você tem um outro extremo que é um processo de hipermodernização das igrejas, que nós podemos falar desse termo, né? O que é isso? Que seria basicamente também uma super contextualização do evangelho, que perde inclusive a essência do próprio evangelho, né? Então, eu acho que hoje ser cristão é da hora, é cult e tal, mas eu acho que esse é um outro extremo também que nós estamos perdendo. O evangelho, ele se tornou simplesmente uma ferramenta, mas não é isso. O evangelho, ele não deve ser uma ferramenta, é a essência, sabe? Nós devemos contextualizar nossos costumes, nossas tradições e tal, mas a essência do evangelho, que é Cristo, ela deve permanecer. A essência do evangelho é a transformação pela pessoa de Jesus. Então isso deve permanecer. E aí você colocou um monte de coisas aqui que talvez eu quisesse chegar em perguntas e eu não ia conseguir, você já explicou, mas vamos lá, por parte. Primeira coisa que você falou aqui sobre as igrejas hipercontextualizadas ou hipermodernas, hiper dentro da cultura, sei lá. Não tem rótulo, não vamos isso, não é uma questão de rótulo, mas exatamente. Tem uma coisa de linguagem, que tem uma beleza nisso. Ao mesmo tempo que a igreja tradicional, a igreja mais histórica tal, tá falando, e aí, beleza, vamos lá, e tá completamente descontextualizado com o que o cara tá vivendo. Aonde que tá o meio do caminho disso? Eu acho que... Eu gosto de uma frase do Dostoiévski que fala que a beleza salvará o mundo, né? Então, e aqui a gente pode fazer uma teologia por cima disso e tal, é Cristo, a beleza que salva o mundo. Enfim, tem inclusive um livro bem bacana do Gregory Wolfe, depois procura aí, que fala sobre a beleza que salva o mundo. Momento cultural, hein? Fala de novo. Olha lá, galera, indicações de livros, hein? Vai lá. É do Gregory Wolfe, a beleza salvará o mundo, né? Que é uma homenagem a uma frase, a uma citação de Dostoiévski. A beleza, ela é essencial, mas ela não é tudo, né? Ela não é tudo. O cheiro do pão na chapa e do café quentinho de manhã é uma maneira de glorificar a Deus, mas não é uma adoração. Pode se tornar uma adoração. Então existe beleza nesse sentido. Eu sou uma pessoa que capta, assim, beleza de muitas maneiras. E eu gosto disso. Eu falo que as flores cantam, as árvores falam, existe uma beleza por trás de tudo isso. Agora, a beleza sem a pessoa de Jesus é nada. A beleza é um convite que nos leva a desfrutar algo a mais. Esse algo a mais é Cristo. Beleza por beleza, sem Jesus, ela não nos leva a lado nenhum. Ela se torna apenas uma mera contemplação. E contemplação pode acontecer das mais variadas maneiras, né? A contemplação não salva ninguém. Eu posso contemplar a natureza e tal. Mas é necessário atrelar a beleza
ao aspecto da salvação. Nós não devemos desassociar a beleza da pessoa de Jesus. Então, por isso que eu gosto das igrejas que conseguiram equilibrar esse ato de beleza, da estética, a linguagem visual, né? E comunicam Cristo através dessa beleza, mas ainda assim a essência da pessoa de Jesus está ali. E eles apresentam o evangelho por meio dessa beleza e que é um convite a viver algo a mais, que é essa experiência que vai ser proporcionada basicamente na pessoa de Jesus. E na verdade, pensando em comunicação, isso é super difícil, porque você está falando que a estética é super importante como ponto de gatilho, ponto de engajamento, isso, ponto de captação. Exatamente, você falou, você deu a nota ali, né? Isso é como é publicitário. Estão tentando. E é uma coisa que eu tenho falado bastante nos textos que eu tenho escrito. A essência, ela é importante, mas ela não é fundamental. E quando você perde, na verdade, a estética, né? A estética é importante. Super importante. Isso. Mas a essência é fundamental. E a essência, quando a gente está falando de comunicação, basicamente ela está posta no conteúdo. E aí é outra pergunta, assim, a gente tá vendo um monte de igreja bonita, legal, e aí tem aquelas brincadeiras do crente worship, a galera mais nova, que tem muita estética nesses movimentos mais joviais agora. Mas e como que o cara vai entender, e como o cara vai colocar o conteúdo, e como vai colocar a essência nesse processo? Que a estética é importante, é o ponto de captação, mas como ele põe a essência numa manifestação de comunicação, por exemplo? É difícil. É muito difícil. Eu acho que ali entra um elemento muito importante, que seria a unidade. Por que estou falando de unidade? Porque a unidade ela vai ser baseada no princípio de intercâmbio, né? E a igreja ela precisa caminhar em unidade. Eu, uma pessoa batista, preciso caminhar com alguém de uma outra realidade que não seja necessariamente batista, assim, né? Por quê? Aí a gente anda com o princípio da unidade. E no princípio da unidade, você tem os intercâmbios. Os intercâmbios, eles geram ganhos pro evangelho, pro reino. Então, eu acho que tá na hora da gente quebrar as barreiras nesse sentido. Um tem muita coisa a aprender com o outro. Falta a visão de reino, na Exatamente, verdade. Falta a visão de reino. O pessoal mais tradicional precisa aprender bastante sobre estética, sobre esse gatilho que pode ser utilizado através do processo estético para a captação das pessoas para o evangelho. Enquanto que o pessoal que usa mais a estética apenas, né, que tem substituir o evangelho pela estética, precisa olhar, repensar e olhar para as pessoas das igrejas mais tradicionais e perceber que falta a essência ali, que é o conteúdo, na verdade, né? Falta a essência. Então, é necessário juntar isso. Agora, isso é difícil, né? E aí, mais uma vez, eu vou com um cara que é bem bacana, que eu gosto bastante, talvez você goste, que é o C.S. Lewis. C.S. Lewis fala que ser cristão é caminhar entre a corda bamba, né? Não dá pra pender nem pra direita nem pra esquerda. E aqui pode ir pra política, entendeu? Uma alfinetada ali, né? Os bolsonaros e os esquerdistas agora vão se matar e vão nos matar, né? Aí vão falar que nós somos mureta, mas tudo bem. A gente é mureta mesmo. Somos mureta. Então, não dá pra pender nem pra direita nem pra esquerda. É necessário se equilibrar. E eu acho que é isso, sabe? É o equilíbrio entre a beleza da estética e o conteúdo, e a essência, que é o próprio evangelho ali, a pregação da palavra nesse sentido. Porque o jovem, ele pode frequentar os ambientes descolados, isso pode reter ele ali, mas isso não gera transformação, pode engajá-lo, e é isso que a gente está vendo, sabe? Tem aqui algumas dificuldades que nós podemos linkar aqui. Nas igrejas mais tradicionais, onde se tem aparentemente a essência, isso também, ser de igreja tradicional não significa necessariamente pregar a essência do evangelho. Isso é uma realidade que a gente precisa deixar aqui bem claro. Tem muitas igrejas tradicionais que, olha... Não dá pra rotular. né? Não dá pra rotular nesse sentido. Então, eu acho que tem muitas igrejas tradicionais que estão pregando o evangelho, né? Mas não tem jovens engajados, não tem o engajamento, e o pessoal da estética sabe fazer o engajamento. Só que o contrário, muitos que frequentam esses ambientes não têm necessariamente uma transformação. Sabe? Então, a estética por si só, ela não traz transformação. Ela pode trazer engajamento, ela pode fazer com que esse jovem, esse adolescente, essa criança permaneça naquele lugar, traz um senso de humanidade, né? Uma questão do amor ao próximo, que é muito importante, faz essa pessoa permanecer nesse ambiente, porque tem a ver também com família, é uma identificação que você tem com esse determinado grupo de pessoas. Mas assim, a transformação que o evangelho propõe, muitas dessas pessoas não têm.
E o outro extremo, que são das igrejas mais tradicionais aqui, né, rotulando e não rotulando ao mesmo tempo, talvez a dificuldade que essas igrejas têm é de engajar essas pessoas nas ações do reino. E aí é linguagem por linguagem mesmo. Isso, né? E aí é linguagem por linguagem. Exatamente. No termo comunicação mesmo, tá? A linguagem está errada. Né? Exatamente, a comunicação está errada. Entendeu? A maneira como eles estão comunicando está errada. Então, eu acho que esse ambiente de unidade proporcionado através desse intercâmbio, ela nos ajudaria melhor a pensar no reino, sabe? Eu acho que essa seria uma das saídas. Eu acho também que talvez seja a única saída. Quando os evangélicos começarem a ser coerentes, consistentes e únicos, talvez a gente consiga fazer a missão ser mais bem feita, ou ter mais impacto, pelo menos. Sim. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente precisa parar e sentar com outras pessoas. Eu me lembro, eu aprendi bastante com um grande amigo meu, Leandro, até se você estiver ouvindo ali, ó, nosso grande pastor Leandro, lá da Lagoinha de Cabo Frio. Olha lá, manda beijo, aqui pode ter beijo. Beijo, Leandro! Eu aprendi bastante com o Leandro, quando eu assumi os jovens aqui na Batista do Morumbi. O Leandro, uma das coisas que ele me ensinou bastante é o relacionamento. Ele me ensinou que, como cristãos e principalmente líder de juventude, existe a necessidade de sermos bem relacionados com outros líderes de juventude que talvez não tenham absolutamente nada a ver com a nossa realidade denominacional. Transferência, né? de conhecimento e cultura Isso, é importante. Né? Exatamente. Esse é unidade no reino, é pensar no reino acima da denominação, sabe, né? Acima de placa de instituição religiosa. Então o Leandro me ensinou bastante isso. E esse é um dos exercícios que eu tento fazer durante a minha jornada, aprender, sabe? O simples fato de sair da Igreja Batista do Morumbi e visitar outras igrejas, que não tem muito a ver com a nossa filosofia de ministério, mas isso acaba me ajudando bastante em ver o que os outros estão fazendo, e essas pessoas também acabam aprendendo. Por quê? No aspecto da comunhão, do intercâmbio, da unidade, o aprendizado é recíproco. Existe uma reciprocidade. Ambas as partes aprendem. E não só, e todo o processo de aprendizado é um processo de desconstrução de determinadas ideias. E eu acho que é isso que a gente precisa. E essa é a beleza da coisa, né? Exatamente, que é o mosaico, né? Evoluindo ideias, evoluindo atuação, acho que esse tem... E uma coisa que eu acho muito legal, o Tomás é um dos únicos pastores que eu conheço que seguem os principais canais de comunicação gringos, assim, de benchmark. Então toda vez que eu tô lá no Pro Media Church, do Creative Church, tem lá um like do Tomás em alguma peça, alguma coisa muito inovadora. Cara, me fala o que você vê como pastor, o que você vai buscar nesses canais de comunicação, o que você vê na comunicação como um todo, o que te chama atenção como pastor? Eu acho que uma das coisas que talvez a gente tenta fazer aqui no Brasil, e tem algumas igrejas que estão fazendo isso muito bem, é se utilizar exatamente desse aspecto da estética, da beleza como gatilho. E o pessoal lá na gringa faz muito bem isso, né? E aqui, inclusive, a gente tá tendo ajuda aqui do nosso querido Rodrigo, né? Que tem nos ajudado, principalmente no nosso ministério aqui de jovens, a gente tem tentado fazer isso. Eu acho que a minha presença nesses canais, como o Pro Church Media, e o Visual e o outros ali, é exatamente no sentido de aprender, sabe? Eu, como pastor, não manjo muito de publicidade, desse aspecto da comunicação, né? De produzir peças, essas artes e tal, não manjo muito. Mas eu preciso estar inteirado, né? Saber o que está acontecendo, inclusive para passar isso para minha equipe, né? Porque a gente tem uma equipe de produção, pessoal que manda muito bem. A equipe de comunicação do MJ, amo vocês e vocês mandam muito bem. Não vamos falar nome, que senão a gente vai ficar devendo. Não dá. Então outras pessoas vão querer roubar eles da gente. É verdade. Né? Aqui é só negociação de passe, hein, gente? Então, a minha presença nesses canais é exatamente com o intuito de aprender, sabe? Eu sou um eterno aprendiz nesse sentido. E aí eu olho e me inspira bastante, porque eles acertaram no aspecto de utilizar a beleza como gatilho para a captação de pessoas para o evangelho. Não é a essência. E você vê constantemente o pessoal do Pro Church está falando sobre isso. Isso não é a essência, sabe? Mas é simplesmente uma ferramenta. Uma das coisas que eu fui para Orlando ano retrasado num congresso do Creative Church. Ok. E o Nick, que é o líder lá, ele falou que a criatividade pode transformar a realidade da igreja hoje.
só pela criatividade. Você fazer, e não pela beleza, não pela estética, mas a criatividade de levar o evangelho de forma diferente. De forma diferente. Você pode saquear o mundo e trazer essa galera pra dentro. Isso. E isso me chamou muito a atenção, porque se você seguir lá as comunidades, basicamente o cara vive de benchmark, de mostrar coisas legais e eles não contam exatamente a essência por trás. E isso mudou muito a minha cabeça, de entender que sim, a criatividade é parte do evangelho. De formas criativas você consegue ganhar as pessoas, chamar a atenção das pessoas, só que te obriga a ter o segundo step, né? E aí, como pastor, esse segundo step tem que estar tanto alinhado com o que você botou na rua, quanto ser talvez mais criativo do que o que você botou na rua, né? E como planejar esses passos do cara entrar na igreja? Você foi lá, você captou o cara a partir de uma peça. Como planejar o real, o abraço, o toque, que talvez seja o mais importante na coisa de evangelizar as pessoas ou de cuidar das pessoas que já estão aqui dentro? Aí isso tem a ver com o conteúdo, né? Aí isso já tem a ver com o conteúdo, com a maneira como a gente cuida das pessoas, que é um processo que acontece fora desse ambiente virtual e tal. Tem a ver com preparação, capacitação da equipe, e eu acho que é ali também onde às vezes nós pecamos, né? A gente, principalmente as pessoas que pensam que comunicação tem a ver com lançar as nossas frases de efeitos nas redes sociais, né? Tipo, isso acontece várias vezes. Se você for no meu Insta, você vai encontrar alguma frase minha. Nosso pensador de plantão. Aliás, siga, fala suas redes aí rápido, vai. Tomás Camba ali, é só colocar lá no Facebook, Instagram, Tomás Camba Medium, né? De vez em quando dá tempo de escrever alguma... O pregador mais famoso de Angola. Agora, desculpa, misericórdia. Segue o raciocínio. Então tem a ver com a preparação, sabe? Preparação da equipe. Ao mesmo tempo que a gente se engaja em criar um gatilho interessante para a captação dessas pessoas, então a gente precisa gastar a mesma energia no preparo das pessoas que fazem parte da nossa comunidade, com finalidade a transformá-las em melhores seguidores de Jesus, em melhores discípulos de Jesus, porque são essas pessoas que num primeiro momento vão abraçar, vão cuidar todas essas pessoas que a gente vai conseguir captar através desse gatilho utilizado, que é a estética, né? Nas redes e em qualquer outro espaço que a gente utilizar. Então aí tem a ver com o preparo. E se você não tem uma comunidade que saiba equilibrar a estética, a comunicação com a essência da pregação do evangelho que transforma, você terá pessoas completamente vazias que não saberão lidar com a demanda que a estética vai causar, né? A demanda que você vai ter. Você vai criar uma igreja de cliente, né? Porque o cara vai pra próxima mais bonita, ou que chama mais atenção, o que fala o evangelho que ele quer ouvir e vai embora. Boa, né? Você cria apenas clientes, consumidores, né? Você cria apenas consumidores. Por quê? Um evangelho pautado simplesmente pela estética, ele acaba gerando pessoas apenas consumidoras. Mas um evangelho que se utiliza da estética como gatilho, com finalidade de apresentar a essência que é Cristo, ela capta as pessoas, ela ajuda no processo da transformação das pessoas. Afinal de contas, o evangelho transforma. E essas pessoas acabam se tornando membros engajados dessa comunidade, cuja missão é abraçar, é receber e capacitar outras pessoas que podem ser alcançadas por causa desses gatilhos. Cara, esse podcast adora colocar os entrevistados em situações de risco. Você acabou de me dar exatamente a bola que eu queria para cortar. E aí a gente tá falando de comunicação, a comunicação nas igrejas hoje basicamente acontece na internet, nas redes sociais, é um vício só por isso. Existe igreja online? Cara, a gente já conversou um pouco sobre isso uma vez. Eu adoro quando o entrevistado coloca a bola pra gente cortar. Eu não... Olha, muito sinceramente, eu não acredito ainda, né? Pode ser que eu venha, né? Mas eu não acredito ainda na igreja online, assim. Porque o que é igreja? Igreja é comunidade. Jesus fala, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. E isso tem a ver com presença física. Você pode falar, mas beleza, mas tipo naquele tempo, né, não tinha os hologramas, não tinha a internet. Agora com o advento da internet, né, a presença física ela fica simplesmente fadada ao passado. Aí a gente pode cair em outros erros, como por exemplo, se a presença no ambiente físico não é tão relevante, aí a gente pode entrar em outras reflexões que eu deixo até aqui como provocação, né? O corpo, ele é relevante, né?
Então, o corpo mesmo, a estrutura física. Então, não é tão relevante quanto uma inteligência artificial, por exemplo. Então, uma igreja de inteligência artificial, ela é igreja, né? Então, aí a gente começa a fazer várias reflexões a respeito disso. Então, eu acredito ainda no corpo. Eu acredito no corpo, na estrutura física, né? Podem se reunir numa padaria, pode se reunir, sei lá, no açaí, pode se reunir em qualquer lugar. Mas eu acredito no toque, né? Numa igreja. A igreja é a comunidade que toca em pessoas, né? Cristo vai ser manifestado através do toque, através do abraço, através do sorriso. Certa vez escrevi um poema pequeno que fala que satisfação da alma é você sentar com alguém e tomar café, é gargalhar, até sair lágrimas, sabe? Esse alegrar, olhar olho no olho com da pessoa. Então, nesse sentido, eu acho que igreja virtual tem muitos problemas. Eu acho que não é igreja, né? Pelo menos não para mim, ainda, né? Vamos colocar o ainda aqui. Porque eu acredito na igreja exatamente como uma comunidade de pessoas que se abraçam, que se tocam, onde Jesus é manifestado através do aspecto mais pessoal nesse sentido. Na verdade, essa pergunta foi exatamente para o Tomás, da visão do pastor, responder uma coisa que eu penso e tenho falado do meu jeito, talvez com muito menos profundidade do que o Tomás no conhecimento dele, mas de fato, e até uma coisa que é um conselho para quem mexe com comunicação na igreja. Não tenta tornar a comunicação mais importante do que a igreja. Isso. A comunicação é a coisa que eu até brinco no meu livro, a coisa mais importante entre as menos importantes. Entre as menos importantes, exatamente. Vale a pena comprar o livro, hein? E o menos importante é porque as pessoas são mais importantes. A reunião é importante, o corpo é importante, o caminhar junto, o toque, o cuidado. A gente falou bastante sobre isso. Então a comunicação ela tem que ser proposital, intencional, para criar os steps de contato, para direcionar as pessoas para o toque, para direcionar as pessoas para um ambiente físico, para direcionar as pessoas para serem cuidadas. E é isso, quando você pensar e planejar a sua comunicação, você tem que drivear e você objetivar, é cuidar de pessoas. Então você começa uma conversa e termina ela no físico, ou começa no físico e continua ela no digital para depois voltar para o físico. Acho que esses são os pontos que são importantes para você desenhar a sua comunicação para a tua igreja, para o teu ministério, para o teu... Eu acho que a igreja... ela é a última esperança da humanidade no que diz respeito aos relacionamentos verdadeiramente pessoais. Certa vez eu estava assistindo um comentário, que eu não vou falar... comentário não. Estava assistindo uma peça publicitária, né? Uma publicidade. Não vou falar aqui a marca, né? Para não fazer um merchan. A gente já fez muito merchan no último com o Gustavo. Chega de merchan. E aí ele falava digital para ser mais pessoal. Talvez você deve lembrar qual que é. Eu acho que é um banco. Aí eu comecei a refletir. Cara, digital para ser mais pessoal. Como é que um negócio digital vai ser mais pessoal, sabe? Todo aspecto da digitalidade, né? Virtual, ele acaba com a pessoalidade. Então, eu acho que nesse sentido, a igreja, né, pegando aqui emprestado a frase da Flannery O'Connor, que é uma romancista norte-americana, que vale a pena ler, que ela fala que... Nesse momento eu vou começar a encostar no Tomás para ver se eu consigo pegar um pouco de inteligência que vem do cara, viu? Flannery O'Connor fala que a igreja é a única esperança da humanidade, né? Então eu acrescentaria que a igreja é a esperança da humanidade em termos de relacionamentos verdadeiramente pessoais. Eu acho que a ideia de você ter uma igreja virtual, ela nasce a partir do momento que as pessoas elas não querem compromissos e não querem se esbarrar nos problemas dos outros. Porque igreja, meu irmão, você sabe que igreja, né? Dá trabalho, é o poço de problemas, Dá né? trabalho. É o poço de problemas. Mas é exatamente nesse âmbito da imperfeição da igreja, do corpo, como Jesus vai falar, que reside a beleza do reino de Deus. Sabe? Uma das coisas que você falou do digital, que é legal, eu tenho um slide numa apresentação minha, e aí eu tô falando de mim porque o Tomás tá falando coisa e eu não gosto de falar de mim não, mas o Tomás tá falando coisas que eu já falei e tá sendo legal aqui, porque a gente tá sem pauta, inclusive, tá? Tem 31 minutos de conversa e tá sem pauta o negócio. Mas uma coisa que o digital faz, que eu acho legal, se você pegar o Salmo 139, que tem lá os atributos de Deus, o digital consegue emular ou simular alguns dos atributos, que é a onipresença. Então o digital consegue fazer a igreja estar em todo momento. A onisciência, o digital também entrega um pouco de conhecimentos de navegação que você faz e tal. A única coisa que o digital não consegue fazer é transformar o amor em realidade.
né? Se você pega o Salmo 39 e tenta traduzir ele no digital, que é uma loucura fazer isso, mas dá pra pensar em pegar os atributos de Deus com esse mundo digital que quer ser Deus, né? Sim. Então ele tem algumas coisas que você precisa tomar proveito dele, mas ele jamais vai tentar transformar o amor de Deus de uma forma tangível num ambiente que é quase que um bunker, né? É você atrás de uma tela e a tela conversando com você, por mais que tenha alguém falando lá na tela. Né? Cara, você falou um negócio agora muito interessante, né? Que o digital ele não consegue transformar o amor na realidade, assim. Tava assistindo uma série agora, terminei de assistir uma série, né? Para maiores de 16 anos, mas a classificação, tá? Beleza, nosso podcast tá alinhado com essa idade. Mas assim, o título da série Netflix é Osmosis. Vou dar aqui, não é spoiler, mas a ideia o ser humano vive numa busca constante da felicidade. E aí os caras, eles criam um aplicativo baseado em nanorobôs com finalidade de você encontrar sua alma gêmea, né? No mundo virtual. Tinder, assim. né? É quase um Tinder. Mas só que esse amor você encontra ele na vida real. Ele te dá, faz todas as séries de combinações, ele te traz a imagem dessa pessoa e o endereço, e aí você vai e tem um relacionamento com essa pessoa, tá, que é a sua alma gêmea. Só que alguns desses relacionamentos desmoronaram. Por quê? Porque uma das características do amor é exatamente a dor também, né? Então você tem esse aspecto, né? O amor, ele precisa ser voluntário. Ele tem uma entrega nesse sentido, né? E aí, quando eles perceberam, algumas pessoas perceberam que, cara, eles estavam vivendo uma ditadura, entre aspas, né, do amor, exatamente porque era um amor virtual, né, que não conseguia se materializar na prática. Então esse é um aspecto muito bom que você tocou. Talvez essa seja a grande dificuldade que nós teremos no futuro, é exatamente a materialização do amor de maneira mais concreta nesse mundo completamente virtual. E é nesse sentido que a igreja é a única esperança da humanidade, no sentido de ela ser a única instituição que ainda vai preservar os relacionamentos pessoais, onde o amor é tocado, onde as pessoas são tocadas, onde a manifestação do amor vai além da mente, mas é uma manifestação também física, que é manifestada no abraço, no sorriso, no toque, todas essas outras demonstrações de afeto. Então eu vou terminar aqui com esse conselho de que pensar o digital, pensar a comunicação, pensar as redes sociais, eles só precisam ser eles só se põem como ferramenta da missão e não como uma missão completa. Com começo, meio e fim, né? O digital é sempre o começo de uma conversa ou a continuação de uma conversa que começou no físico. Pensa sempre isso para que você consiga construir de fato a comunicação da sua igreja como missão. Eu acho que esse é o ponto que você precisa ter na cabeça, esse é o ponto que você precisa perseguir, porque é muito difícil você ser resiliente nesse cenário. Em alguns momentos você vai abrir mão de usar o digital, que é um vício de todo mundo, para poder transformar em coisas físicas, em abraços, em cuidados, e você com certeza vai ter mais trabalho do que resolver tudo no meio digital. Exatamente. Eu diria também, para finalizar, que a estética, a beleza, é uma manifestação da glória de Deus, mas ela em si não é Deus, então ela não salva ninguém. Ela precisa apontar para Cristo, que é o fim último de todas as coisas. Então a igreja, em sua essência, ela precisa pregar o evangelho, mas precisa também, principalmente agora no século XXI e nos próximos séculos, não sei se Jesus vai voltar hoje ou amanhã. E com certeza a gente vai estar aqui no próximo, né? Exatamente. Então, mas ainda assim, como igreja contemporânea, precisamos nos utilizar dos gatilhos que a estética oferece para a captação das pessoas, nesse sentido. Isso não é uma substituição da ação do Espírito Santo, olhe lá, não é isso que nós estamos falando, né? Mas assim, é necessário que nós nos utilizemos da estética também para apresentar o evangelho na sociedade contemporânea. O evangelho só flerta com a cultura e com a sociedade e traz de volta as pessoas para dentro do evangelho, né? Exatamente. Não se corrompe lá. Exatamente. Cara, eu queria te agradecer por esse papo. Na verdade, esse é mais um papo dos que a gente tem aqui, às vezes, na hora do almoço, que a gente fica horas, eu fico ouvindo aqui. Falei, cara, precisa ser inteligente como esse cara. É nada, é só ser angolano. E é legal demais poder registrar isso num conteúdo que outras pessoas consigam desfrutar dessa conversa.
Você falou lá em algum momento que o evangelho também é relacionamento, também é compartilhar conteúdo, porque a gente precisa ter uma visão de reino. E o que eu tenho feito aqui a partir da ChurchCon é isso, é criar conteúdo para que as pessoas consigam pensar, consigam exercitar e tornar a comunicação parte da missão delas por aí. Obrigado, e eu acho que provavelmente a gente tenha mais um próximo aí logo menos. Boa, eu espero, hein? Valeu, Rodrigo. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até o próximo.